dados de um terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, que foi divulgado pela Fundação Fiocruz, mostraram que o consumo de álcool no nosso país é mais alarmante do que o uso de substâncias ilícitas. Tá vendo? Então, essa é a realidade que afeta muitas famílias e todas as famílias dos dependentes. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicóloga Fabiana Bacelar. Ei, Fabiana, bom dia. Bom dia, Sérgio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Fabiana, olha só, ali nós falamos ali sobre o aspecto técnico, né, com a doutora Jaqueline Bifano, e agora nós vamos falar sobre esse aspecto comportamental. O alcoolismo, ele já passa a afetar a família, principalmente, como eu falei, né? É o menino que já desde pequeno é ensinado a ir buscar a cerveja, a ir buscar a bebida, como se aquilo ali fosse algo natural, inócuo, que não representasse nenhum risco. Ao contrário, né? Exatamente. Então, ou seja, essa pessoa, ela passa a ter um histórico familiar. Então, muitas vezes, esse efeito da família passa para essa criança. E adolescente e adulto, ele vai achando que é normal, que é comum. E aí se torna cíclico, né? Exatamente. E a diferença entre você pensar que ele tenha consciência que ele está dependente e, de certa maneira, o ponto dele perceber assim, não, eu só bebo socialmente. Porque é muito comum a gente ouvir isso, né? Então, ter a consciência dessa pessoa de entender que ele que criou essa dependência. E até por causa ali, isso vai, por exemplo, assim, com aquelas questões também que parecem ser inocentes. Eu falo isso, gente, por experiência de vida. Aqui, deixa eu tomar um pouquinho da sua espuma, só espuminha, só espuminha. Ah, não tem nada a ver, só espuminha, vai lá e... Mas já é aquela dessensibilização, já começa ali a trazer ali o gosto da cerveja, por exemplo, né? Como algo já mais palatável, comum, aceito e pronto, o start foi dado, né? E, Sérgio, como você falou, a gente acha que é comum. Então, ou seja, você vai colocando aquilo como se não fosse nenhum risco ou prejuízo a você e você vai começando a permitir. Então, ali você permite a espuma, depois você vai permitindo e aí você vai perdendo o controle. Então, vamos falar sobre alguns aspectos de que a bebida, ela afeta toda a família. E o primeiro tópico que eu gostaria que você comentasse para a gente, Fabiana, é essa desestruturação familiar, quando ali o dependente gasta o recurso financeiro da família. Já ele perdeu o emprego e tal, chegou na família. Conta pra gente. Infelizmente, quando esse paciente, essa pessoa, ela tem o recurso financeiro, então ela não perdeu ainda o emprego, ela tem aquele gasto de simplesmente achar assim, não vai fazer falta. Não, e outra coisa, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Exatamente. Não é assim, né? E depois daquele ponto que você falou, Fabiana, e se ele perdeu o emprego, né? Então, ou seja, ele começa a solicitar para a esposa, mas começa a mentir também, né? Então, ou seja, não dizendo que é para essa dependência. Né? E aí que vai começando um dano. Ah, a esposa deixou uma conta para pagar. A conta fica lá, mas o dinheiro é gasto com outra coisa. Então, pessoal de casa aí, pensar que é a perda da confiança, né, de toda a família sobre esse mentir aí do vício, né? Às vezes mente até que perdeu o emprego, mente que está arrumando outro e não está indo para o bar, na hora que vê, só já chega em casa, até muitas vezes sobre o aspecto da violência, né? Exatamente. Então, ou seja, o aspecto da violência é violência contra si e contra a família, né? Então, ou seja, muitas vezes você perde o controle com a dependência, com o uso excessivo e às vezes a pessoa fala assim, ah, não usei excessivamente, né? Porque ele não está se percebendo. Mas a família percebe e aí começa esse dano de, vamos pensar assim, agressão. E agressão a ele mesmo, porque como você falou, a pessoa ela pode perder o emprego e ela pode começar a ter várias perdas ao longo da vida. E aí ela só vai perceber essas perdas, às vezes, muito tarde. Até porque aquele efeito, né, cíclico mesmo, né, onde, olha, então eu vou beber para esquecer, eu tenho problema, eu bebo, eu esqueço, dá aquela anestesiada, mas a gente sabe que é sempre por instantes, né? Então, esse é o cuidado. Agora, no início do programa, quando eu fiz a chamada, eu falei sobre a codependência. Então, essa codependência da família também passa a ser um objeto de cuidado também, não é, Fabiana?
Exatamente. E esse é um cuidado que a gente precisa ter sempre, porque a família ela quer cuidar, ela quer dar toda a atenção para esse dependente, mas muitas vezes ela dá com a questão da codependência. Então ela não consegue simplesmente ajudar. Às vezes ela acha que está ajudando, mas ela está o quê? Apoiando aquele dependente. Então, ou seja, deixando de cuidar da sua vida para cuidar e tentar controlar o outro. E aí não funciona. Aí é onde alguém, um familiar, a esposa, os filhos ali perdem o emprego também, porque passou a gastar tempo para cuidar daquele ali. Aí os bens da família estão sendo dilapidados aí exatamente porque estão pagando as coisas, pagando dívida, pagando hospital, pagando tratamento. Então a família toda é afetada. Por isso que são chamados de codependentes, porque vivem também, né, naquela... indiretamente diretamente daquela dependência. Agora vem, Fabiana, também a desestruturação também no contexto da educação dos filhos. Já passa ali para a questão da próxima geração. Tem o lado também genético e também o fator ambiental, né? Exatamente. E esse fator ambiental, que é a questão mais primordial que a gente pensa, por quê? Porque, de certa maneira, como a gente colocou no início da entrevista, já está ali no contexto histórico dessa criança. Mas também a gente precisa pensar um pouco sobre a questão em que ela está ali, nesse contexto social, e, de certa maneira, ela vai achando que já é comum e ela vai estar sempre ali, de certa maneira, não percebendo que aquilo ali seria errado ou que estaria danificando a própria vida. Por exemplo, a gente vê, eu me lembro na minha própria casa, né? Minha família não tinha esses princípios evangélicos como eu tenho hoje, e eu lembro que assim, tudo era bebida, todos os dias, eu que ia buscar a bebida, eu que ia fazer, e tudo aquilo ali passou a ser algo natural, faz parte do cotidiano. Quando do rompimento ali da minha estrutura familiar, por uma questão ali do meu pai e tudo, onde que eu fui buscar esse socorro? Naquilo que eu mais condenava, que era a bebida. Olha que interessante, porque era socialmente aceito e passou para mim ser uma válvula de escape. Aí, Fabiana, para a gente colocar aqui esse último ponto, perda do controle comportamental causando alguns danos, agressões a si mesmos e à família. Voltamos àquele estado da violência, exatamente, né, dos delitos, dos roubos ali, porque na verdade né? Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente vai ter ali o roubo, então, ou seja, começa a ter uma perda, tanto familiar quanto da própria pessoa, quando ela vai perdendo o emprego ou outras questões. Então, essa questão, às vezes, a pessoa ela não consegue observar. Então, por isso que é necessário a família auxiliar para que ele tenha ali a consciência de que ele está excedendo. Ah, não, eu não te bati, mas ali eu peguei forte. Não, então, ou seja, eu excedi a força da minha mão no seu braço. Então, ou seja, isso é importante da família estar ajudando, né? Porque muitas vezes o dependente ele não percebe. Então, Fabiana, para a gente fazer essa consideração final aí sobre essa ótica da família, nessa câmera aqui, deixa o seu recadinho para a família, para os familiares, alguém que está se identificando com essa nossa boa prosa aqui, para eles saberem o que fazer, assim, dá a sua dica aí. A dependência, né, alcoólica, ela é necessária que primeiro você tenha ali, de certa maneira, a consciência de que está te prejudicando e a família precisa auxiliar, não de certa maneira tentando ter o controle desse dependente, né, mas auxiliando a mostrar para ele a necessidade de procurar ajuda. Então, procurar ajuda psicológica, procurar ajuda psiquiátrica. Então, ou seja, nós temos várias formas de tratar aí a dependência e auxiliar e diminuir, né, esses danos familiares. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.